Olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livros, o meu nome é Cláudia. Hoje vamos falar sobre o top 10 das leituras do Jornal Público. O Jornal Público, assim como outras publicações em Portugal, já lançaram os melhores deste ano. Então é isso que vamos falar neste vídeo. As melhores leituras segundo o Jornal Público em Portugal. Vamos falar um bocadinho sobre eles e vamos começar pelo número 10 até ao número 1 e vamos falar sobre os autores, os livros que eu li, os que eu não li, os que quero ler. Vamos lá. Sabem que estes tops de leitura nem sempre as opiniões são unânimes, não é? Existem aqui, eu estive a fazer algumas comparações em relação aos melhores dos melhores em todas as outras publicações e reparei que existem alguns títulos que se repetem. Portanto, nós podemos ter em conta a opinião dos críticos literários, a opinião de outros leitores e criar a nossa própria lista literária para 2025, segundo estes melhores dos melhores. E existem alguns livros que eu vou querer ler, outros não estou nada interessada. E pronto, é isso, vamos lá começar. Então, em 10º lugar está o livro A Picada de Abelha de Paul Murray. É tradução de João Reis, portanto, um autor que eu gosto muito. Já li todos os livros publicados em Portugal de João Reis e quero um novo livro de João Reis em 2025. Vamos torcer para que saia. E se nunca leste nenhum livro de João Reis, por favor. Por favor. Então, A Picada de Abelha tem esta capa, não é? Que já chama assim a atenção, porque é preto e amarelo, a cor assim das abelhinhas, não é? E é um drama familiar no interior da Irlanda. E é contado, este drama familiar é contado por várias perspectivas. O escritor irlandês indaga sabiamente os fios da teia de relação entre pais e filhos e as rivalidades entre irmãos. Portanto, só este tema eu fiquei interessada. Eu quero ler romance épico que sabe explorar com inteligência o luto, ok? Portanto, parece-me que será um livro triste e bastante dramático, assim como nós gostamos, e está no número 10, A Picada de Abelha. Sim, senhora. Depois, Canção do Profeta, de Paul Lynch, ok? Tradução de Marta Mendonça. Esta tradutora também é do meu agrado, gosto bastante, e ela traduziu Canção do Poeta, que eu acho que deve ter sido um grande desafio. Que nome dar a qualquer coisa que se instala para transformar vidas de modo dramático? Gente que desaparece, o medo como motor de comportamentos, um estado de permanente vigília e o desaparecimento dos direitos mais fundamentais. Uma criança chama a tudo isso um verme. Acontece na Irlanda, numa violenta história. Portanto, o Booker 2023 constrói uma narrativa hábil, tensa, inovadora para falar de um dos maiores fantasmas do nosso tempo. Eu não estou muito interessada neste livro, até porque já ouvi opiniões um bocadinho negativas, mas pronto, fica aqui, no 9º lugar, Canção do Profeta. Não sei se vocês já leram, se leram, deixem-me aí nos comentários, fala ou não a pena comprar o livro e ler. Depois, em 8º lugar, é um livro que eu quero ler, ok? Eu ouvi a Rita no Instagram a dizer, quando começou a ler, meu Deus, não, mas depois quando terminou, gostou bastante. Eu acho que será daqueles livros que se estranha, mas depois entranha-se e eu acho que vale bastante a pena pela experiência, pela narrativa. Então, estou a falar de Eu Canto e a Montanha Dança, de Irene Solá, da tradução de Rita Custódio e Alex Terradelas, portanto, Cavalo de Ferro. Ora, é um dos nomes mais vibrantes, Irene Solá, é um dos nomes mais vibrantes da sua geração em Espanha. Ela é poeta, ficcionista, artista plástica e entra neste romance na ruralidade contemporânea dos Pirineus, da Catalunha e traz um mundo de presságios e de privação. Numa linguagem oral, abundante, cruel, parece-me que sim, que é um livro que agarra, que estranha, mas que vale bastante a pena e eu estou muito curiosa, até porque eu adoro Espanha, eu sou
super fã dos autores espanhóis e da cultura espanhola. Eu gosto bastante de Espanha. Portanto, é assim, o 8º lugar. Em 7º lugar, é um livro que eu também vi bastante passear pelas minhas redes sociais. Estou a falar de Caruncho, de Laia Martínez. Este livro eu penso que também quero ler. É a tradução de Guilherme Pires e foi publicado pela Antígona. Portanto, inscreve-se numa nova corrente nas letras espanholas. São histórias desta Espanha agreste, de aldeias esvaziadas, que recuperam uma linguagem narrativa. Portanto, Caruncho é uma história de rancor e vingança, de traumas, de memórias assombradas pela violência e pela opressão. Portanto, não sabemos do que é que se trata. Com esta sinopse, com este pequeno resumo, não sabemos do que é que se trata, mas está em 3º lugar e tem uma capa que me chama bastante a atenção. É verdade. E agora, vamos então para o 6º lugar, que é de um autor que muita gente conhece, e temos o regresso de Mia Couto com A Cegueira do Rio. Portanto, foi publicado pela Caminho, como é sempre, e Mia Couto é um autor que eu já li bastante, agora já não leio tanto. É um escritor moçambicano que irá falar sobre a guerra em África. Pronto, é um livro que irá trazer personagens de luzes e sombras e irá abordar o conflito da Grande Guerra em África. Ok? Não é todo um tema que me interesse. Então, não está na minha lista de desejos de leitura para 2025. Em 5º lugar, é um autor que eu já tentei ler, mas não funcionou comigo. Eu sei que muita gente gosta, mas não funcionou comigo e eu não me apetece de todo experimentar, voltar a ele, ok? Estou a falar do do Nobel da Literatura John Fosse, ok? E é o 3º e último volume do projeto Semptologia, que chama-se Um Novo Nome, não é? Nós temos então o último volume deste projeto. Ele recebeu um prémio Nobel em 2023. Eu já tentei ler, mas realmente este movimento musical, não sei o que ele mete na sua escrita, não me atrai. Pronto, é uma narrativa que não me atrai. E penso que há muita gente que gosta e etc. Bem, enfim, eu não fiquei grande fã. Agora, em 4º lugar, é um livro que eu tenho debaixo do olho. Eu fiz um vídeo onde eu vou à procura de autores brasileiros na FNAC do Colombo. Eu tenho aqui um vídeo onde vos mostro uma seleção de autores brasileiros e este autor está lá. Eu estou a falar de Stênio Gardel, que foi publicado pela Dom Quixote e o livro chama-se A Palavra que Resta. É um livro que eu estou, de facto, interessada em ler. Embora a história de amor de Raimundo e Cícero, os dois jovens sertanejos que trabalham numa roça, nos agarre e seja muito bonita, é a maneira como Stênio Gardel narra e articula as palavras dos seus personagens que cativa e marca a originalidade deste romance. Portanto, eu estou mesmo muito interessada em ler este romance, este autor e conhecer esta história. E agora vamos para o top 3, ok? Para o top 3 e eu acho que vou querer ler os 3. Não tenho a certeza. Pelo menos 2 eu vou querer muito ler. Então, em 3º lugar, temos um livro que me parece muitíssimo interessante, que se chama A Parede. Eu adorei o título, adorei a capa e a sinopse atraiu-me. Estou a falar de A Parede, que foi traduzido por Gilda Lopes Encarnação e foi publicado pela Antígona. Portanto, uma parede invisível ergue-se entre uma mulher e o resto do mundo. Para lá dessa barreira, tudo parece ter morrido intacto, ok? Portanto, a partir deste romance, que é um original de 1963, foi agora resgatado do esquecimento e surge então este livro. A Parede é um magnífico exercício literário. Cria um drama intenso e dramático. É uma espécie de laboratório de vida. E eu vou muito querer ler este livro. Não sei se vocês já leram, se estão interessados, mas Antígona é uma editora que prima pela excelência e a seleção de excelentes livros. Então, eu confio de olhos fechados.
Depois, em segundo lugar, temos então um autor português e em primeiro lugar também. Em primeiro lugar, temos então Bruno Vieira Amaral com o seu livro Toda a Gente Tem um Plano. E é um livro que... um romance no qual o autor exercita a excelência da linguagem e recupera personagens que povoam o seu universo literário. Os mais pobres, os abandonados, os marginais, os sem teto, num universo suburbano violento. Pronto, e o nosso herói chama-se Calita e teve uma vida sofrida e pronto. É uma espécie de... toda a gente tem um plano, mas a ironia implícita no título traz o angúrio de desaires e falsas esperanças. Não sei se vou ler, ok? Não sei se vou ler. Enfim, em primeiro lugar, eu fiquei curiosa. Já tinha ouvido falar sobre este título e acho muito interessante que o livro está noutras listas do melhor dos melhores, portanto deve ser mesmo muito bom. Estou a falar de Visitar Amigos e Outros Contos, de Luísa Costa Gomes, e eu fiquei muito interessada e fiquei mesmo com vontade de ler o livro. São 13 contos. Normalmente os leitores portugueses não são muito dedicados ou não são leitores de contos, vá. E é muito interessante ver livros de contos em primeiro lugar num top de livros mais interessantes, não é, do ano. Então temos aqui o livro com 13 contos inéditos reunidos num só volume. A autora faz jus à sua enorme capacidade infabulatória. Tem os acontecimentos, os lugares, as casas têm vida própria, tudo muda, tudo se liga e desprende. Portanto, sentimentalismos, criam uma intimidade feliz com quem a lê. Eu fiquei curiosa em relação ao livro e eu acho que sim, que irá fazer parte das minhas próximas leituras, portanto, no mês de janeiro. Eu não tenho a certeza porque eu não estou assim com grandes planos, mas vamos pensar nisso. E aí sim, este foi o top 10 das melhores leituras para o segundo Jornal Público em 2024. Diz-me se concordas com esta lista, se já leste algum livro desta lista ou se estás interessado em ler. Portanto, eu fiquei aqui interessada em 4, 5, 6 destes 10. Nada mal. 6 livros destes 10. Parece-me que sim, que vou ler pelo menos uma parte e, claro, depois trago-vos as opiniões e tudo mais. E é isto. Obrigada. Não te esqueças de subscrever, deixar o teu like se quiseres acompanhar mais vídeos com listas literárias e sugestões de leitura. Até breve.